Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marta Matsumura e este é o segundo vídeo da série de 10 que eu vou responder perguntas sobre Day Trade. Vamos começar? Pergunta 11. Pode mostrar o setup para CCM da média exponencial de 23? Posso, é bem simples, você vai usar só uma média, é a média de 23 exponencial nos 60 minutos e o modelo de entrada e de saída chama crossover, quando o preço passa a média para cima ou para baixo. Se passa para cima é compra, se passa para baixo é venda. No caso, o que eu explico é, preço fechando acima da média, tem o sinal de compra, confirma no rompimento da barra que romper esse candle para cima. E do mesmo jeito para baixo. Para saber melhor sobre isso, você pode me acompanhar lá no canal Arena do Investidor, da XP Investimentos. Todo dia eu comento sobre essa estratégia, mas é bem simples. Pergunta 12. Como quantificar o gain operando apenas um contrato? Tem que tomar cuidado com a sua alavancagem, obviamente, e você tem que saber o quanto você pretende buscar de retorno e quanto você pretende correr de risco, quanto você aceita correr de risco para conseguir esse retorno desejado. Para quantificar na matemática, você tem que saber quanto vale a variação do ativo que você escolheu, converter isso, essa pontuação em reais, e aí você sabe o quanto vale o seu trade. Pergunta 13. Está perguntando sobre a configuração da minha tela. Bom, a configuração da minha tela eu uso dois gráficos, um para índice e um para dólar, que eu vou variando também conforme o dia vai passando, eu vou respondendo sobre as commodities que eu também olho. Eu tenho 3 books de dólar, 2 filtrados e um sem filtro. Tenho 2 livros de DI, o 23 e o 25, para dar uma olhadinha na curva. E tenho Times and Trades, que fica na esquerda, à minha esquerda da tela. E um reloginho que fica lá em cima. No caso, o relógio foi para vocês mesmo, porque para mim, né, é para vocês acompanharem e ver o quanto que tem de atraso na transmissão. Acho que é isso. Ah, tem o Volume Profile também. Volume Profile e saldo. Tem o saldo ali de compra e venda, que eu fico observando ali dos últimos 5 minutos, quem são os maiores compradores, os maiores vendedores, onde está o preço médio dessas duas pontas, e vejo aqui preço o mercado está saindo na hora para eu saber se a pressão está mais para cima ou mais para baixo, mais compradora ou mais vendedora. Pergunta 14. Uma palhinha sobre gestão de risco e trading plan. Em gestão de risco não é simplesmente estabelecer um stop loss. Gestão de risco é saber parar quando você estiver perdendo quase demais. Plano de trade é aquele plano que você traça, é um mapa que você desenha, que você pretende trilhar e que por favor você vai trilhar e que você faz alterações toda vez que for necessário. Quando que eu vou saber que é necessário mudar o meu plano de trade? Quando estiver dando errado. Tudo que está dando errado precisa ser revisto. Se está dando certo, lindo, continua, seja disciplinado, segue o seu plano de trading. A gestão de risco está dentro do plano de trading, ok? Não são duas coisas separadas. E é isso. Abre a cabeça para fazer gestão, tá, gente? Eu tô falando isso porque num passado, um pouco distante, eu tinha muito preconceito com realização parcial. E eu percebi que a realização parcial é muito minha amiga. Então, assim, abre a cabeça na parte da gestão de risco e faça a gestão de risco ativa sempre que você puder. Pergunta 15. Dá para ficar rico e viver de day trade ou só aumentar a renda? Eu penso que o day trade em si não vai deixar você rico, milionário, se você ficar a vida inteira fazendo isso. Eu penso que a evolução natural de qualquer trader é que ele se torne, ao longo do tempo, conforme ele vai ganhando consistência nos seus retornos, se torne um investidor também de longo prazo. E aí você tem a sua carteira exposta ao risco de curto prazo e a outra de longo prazo. A parte mais pesada do dinheiro, idealmente, deveria vir dos investimentos de mais longo prazo. Ok? Se ficar exposto o tempo todo em risco de curto prazo, eu acho muito difícil você carregar isso ao longo da vida e prosperar o tempo todo nisso daí. Olha, se dá para ficar rico, viver de day trade ou só aumentar a renda, eu acho que tudo é possível. Tanto ficar rico quanto aumentar a renda. Eu conheço gente que vive de day trade, tá? O cara é bom mesmo, o cara se garante no day trade. Ou só aumentar a renda. Bom, também é possível, né? Se você já tiver uma outra fonte de renda e quiser incrementar
a sua conta fazendo day trade, sabendo tomar risco? Possível, sim, é possível. Provável, aí depende de você. 16. Como reconhecer o fim de uma consolidação e o início de uma nova tendência like a pro? Eu fico observando, isso é um desafio para mim também. Eu fico observando as formações que acontecem dentro da consolidação. Eu procuro formação de pivô, procuro um bear trap ou um bull trap, que a gente chama, né? E eu observo o volume. Dentro de uma consolidação, eu fico observando o volume formado nos topos e fundos que formam essa consolidação. E aí eu fico mais ligeira para o lado onde tiver mais volume rolando. É para o lado que eu acredito que vai romper. 17. Quantos por cento do caixa deve ser o loss? Devemos ter meta semanal além da diária? Gente, existem muitas sugestões. É que eu não gosto de ficar medindo a conta dos outros com a minha régua. Quem define o tanto que você pode perder é você. Se você não sabe nem o quanto você quer arriscar, nem adianta abrir a boleta, tá? Você tem que olhar muita coisa antes de abrir a boleta. Você tem que, no mínimo, saber o quanto você está disposto a correr de risco para tentar tirar dinheiro do mercado. Isso é o básico fundamental antes até de você saber o que é um day trade. Você tem que falar... Mercado de renda variável, uau, o que é isso? É um lugar, é um ambiente onde você negocia ativos no curto prazo, em operações que podem durar segundos, minutos, horas, e você tem que saber o quanto de dinheiro você está disposto a perder para que um retorno aconteça para você. Então, se você não sabe isso, pelo amor de Deus, não vai operar não. A questão da meta semanal e diária, gente, a meta ela deve ser longa e aí você vai quebrando ela em prazos. A meta diária nada mais é do que a sua meta semanal quebrada em dias, né? Separada por dias. A meta semanal nada mais é do que sua meta mensal dividida por 4 semanas que tem no mês. Então, o ideal é que você tenha, sim, a sua meta. Você não precisa ter uma meta diária do tipo, eu preciso ganhar R$50 por dia porque minha meta é R$250 por semana. Se um dia você fez R$150, você pode operar mais um dia e buscar R$100, ou operar mais 2 dias buscando R$50 por dia, ou operar os outros 4 dias buscando R$25 por dia. Isso aí tem flexibilidade, tá? Não tem nada assim. O ideal é que você tire no começo, né, para não ficar tão difícil para você, tire essa subjetividade do pode ser, pode não ser, posso fazer essa manobra ou não posso fazer essa manobra, mas com o tempo você vai vendo que vai ficando bem mais tranquilo isso e você entende que nos dias que é bom, que você tá bom na operação, você pode continuar operando e inclusive bater a meta da sua semana em um dia, é bem possível. Pergunta 18. Como identificar falsos rompimentos e falsos pivôs? Normalmente os falsos rompimentos são acompanhados de volume ridículo, então ficar ligeiro nisso daí. Mas assim, gente, às vezes acontece mesmo de você entrar numa operação, ela ir e voltar e fazer o quê? É risco, né? Você só consegue ver aí a coisa que é falsa depois que ela já foi, né? Mas o ideal é que você acompanhe o volume, né? Porque um rompimento, quando ele é convicto, ele tem bastante volume, tem muito player, ele tá levando o mercado naquela direção, não é meia dúzia de gato pingado negociando ali e voltando ali depois do outro ponto, tá bom? Então presta atenção no volume, além do preço. 19. Quantos trades você fazia no início? Eu não lembro. Mas eu tive uma fase muito louca, viciada, que eu ficava falando pra mim que eu não podia ficar mais de 1 minuto fora de uma operação. Então, já tive dias assim de operar muitas centenas de contratos. 20. Tem uma pesquisa que divulga sobre day trade e diz que não dá lucro para a maioria. Tá, a pessoa pediu um comentário e até mandou para mim um post no direct do Instagram sobre essas reportagens que saem falando que a galera que opera day trade perde dinheiro, 1% consegue o salário mínimo, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o estudo é válido, pode ter trazido algumas informações preciosas, mas eu não sei qual foi o embasamento estatístico dessa pesquisa. Qual foi a amostragem, qual é o nível das pessoas que foram entrevistadas ou pesquisadas, o nível de conhecimento. Mas no final de tudo, o que eu queria falar é o seguinte: se chega uma reportagem que fala que a maioria é isso ou a maioria é aquilo, a pergunta é, você quer fazer parte da maioria? Porque se você quiser, você senta em cima dessa reportagem e fala, beleza, eu não vou tentar porque eu faço parte da maioria. Agora, se você realmente não está afim de fazer parte da maioria, eu não penso que isso tem que ser alguma coisa que vá influenciar na sua decisão de se tornar um trader / investidor ou não,
tá? Você tem que saber o que você quer e, sobretudo, entender que as informações que vêm de fora, elas têm que ter um limite no impacto do seu pensamento. Você tem que ter alguma capacidade crítica desse tipo de informação. Eu acho que as pessoas têm que parar de ficar preguiça de pensar e aí lê uma reportagem e toma aquilo como verdade e beleza, então todo day trader é falido, fudido e não sabe o que está fazendo, só fica perdendo dinheiro e a galera do mercado financeiro tá lá pra, como que é? As raposas estão lá para pegar, sabe, os patinhos e não sei o que, umas coisas assim. Ninguém tá no mercado financeiro para sacanear ninguém, tá todo mundo atrás de uma coisa só. Agora tem gente que entra mais preparada, tem gente que entra menos preparada e tem gente que entra menos preparada, mas entra com mais cuidado e conforme o tempo vai passando a coisa vai evoluindo e vai dando certo ou não vai dando certo. Então eu penso que isso aí pra mim é só mais uma reportagem, eu não baseio a minha vida nisso daí. Eu penso que talvez você não devesse fazer isso, a não ser que dentro do seu coração você tenha alguma coisa dizendo que talvez isso seja mais uma questão de vaidade, de entrar no mercado financeiro e virar day trader, uma questão de vaidade do que uma questão de realmente querer fazer algo que você acredite que vai te trazer satisfação pessoal, beleza? Essa então foi a 20ª e última pergunta deste segundo vídeo. Opa, olha só, tá vendo? Tô até puxando o fio aqui. Então essa foi a 20ª e última pergunta deste segundo vídeo. A gente tem mais 8 ainda pela frente e até lá vocês vão ver como vai melhorar a minha capacidade de editar e gravar vídeos. Obrigada por me acompanhar até aqui. A gente se encontra de novo no Instagram com mais perguntinhas sobre day trade. Até!